O pânico bateu no Palácio do Planalto. Em um discurso no Ceará, o presidente Lula confessou que a extrema-direita tem muita força e que ele corre um risco real de ver a anistia ser aprovada no Congresso. E qual foi a reação imediata a essa confissão de fraqueza? Um chamado desesperado para que sua militância vá para as ruas pressionar os deputados. A ordem, pelo visto, é ganhar na marra, já que no voto a derrota parece cada vez mais próxima. Vamos tentar entender juntos a profundidade do que aconteceu, porque essa fala do Lula não foi apenas mais um discurso. Para mim, foi um dos momentos mais reveladores de seu terceiro mandato. Foi um ato falho, uma confissão de fraqueza, um atestado de que o poder que ele julgava ter sobre o Congresso Nacional está se esvaindo. E mais perigoso do que isso, foi um sinal de que, ao perceber que está perdendo no jogo da política, ele pode estar disposto a apelar para táticas de pressão que flertam perigosamente com o autoritarismo. Vamos analisar as palavras dele com calma. Ele disse com todas as letras: se for votar no Congresso, nós corremos o risco da anistia. E continuou, admitindo: a extrema-direita tem muita força ainda. Eu quero que você pare e pense no que essas duas frases significam, vindo do presidente da República. Um líder no auge de sua força, com o controle do parlamento, não admite publicamente que corre o risco de ser derrotado em uma votação crucial. Ele articula, ele negocia, ele convence, ele não expõe sua vulnerabilidade. Ao dizer que corre o risco, Lula está confessando para o Brasil inteiro que ele não tem mais os votos. Ele está dizendo que a oposição, que ele chama de extrema-direita, se organizou e agora tem a força necessária para pautar e, muito provavelmente, aprovar a anistia. Essa, por si só, já é uma notícia gigantesca. É a confirmação de que a articulação da direita, que resultou naquele acordo de bastidores para votar o fim do foro e depois a anistia, é real e está funcionando. Mas a segunda parte da fala dele é ainda mais preocupante. Diante dessa confissão de fraqueza, qual é a solução que ele apresenta? É sentar com os líderes? É tentar negociar um meio termo? Não. A solução que ele aponta é a mobilização popular. Ele está, na prática, convocando a sua militância, os sindicatos, os movimentos sociais, para irem para as ruas pressionar o Congresso. E aqui, a gente precisa ser muito claro sobre o que isso significa. Em uma democracia, a manifestação popular é sim um instrumento legítimo. Mas ela se torna perigosa quando é usada pelo chefe do poder executivo como uma arma de intimidação contra o poder legislativo. O que o Lula está fazendo não é um apelo ao debate democrático. É uma tentativa de ganhar no grito o que ele sabe que pode perder no voto. É dizer para os deputados e senadores: olha, se vocês não votarem como eu quero, eu vou colocar a minha tropa na rua, vou criar o caos, vou colocar pressão sobre vocês em suas bases. Isso, na minha opinião, é um desrespeito profundo à separação de poderes e à própria essência da democracia representativa. E, para justificar essa atitude, ele ainda ataca a legitimidade do Congresso. Ele diz: o Congresso, vocês sabem, não é um Congresso eleito pela periferia. Essa frase é de uma gravidade imensa. Ele está basicamente dizendo que o Congresso que está lá não representa o povo de verdade e que, portanto, a sua vontade pode ser ignorada ou atropelada pela vontade da rua, desde que, claro, a rua seja a dele. É a mesma tática usada por todos os líderes com tendências autoritárias na história. Quando as instituições eleitas não concordam com eles, eles dizem que as instituições são ilegítimas e que eles representam a verdadeira vontade do povo. A ironia disso tudo é simplesmente espetacular. O mesmo Lula, o mesmo PT, o mesmo Supremo Tribunal Federal, que passaram anos acusando qualquer um que criticasse uma urna eletrônica ou uma decisão judicial de ser golpista e de atentar contra as instituições, agora se veem em uma situação onde o próprio presidente da República ataca a legitimidade do Congresso e convoca uma pressão externa para interferir no processo legislativo. Eu pergunto, isso não é um ataque às instituições? Isso não é uma tentativa de subverter a ordem democrática, onde cada poder tem o seu papel e a sua independência? A hipocrisia, como a gente vê, é a marca registrada desse governo. Mas por que todo esse pânico em torno da anistia? Por que essa pauta se tornou tão central e tão perigosa para eles? Porque a anistia para o governo Lula e para o STF não é apenas sobre perdoar ou não os manifestantes do 8 de janeiro.
A anistia é a chave que pode desmontar toda a narrativa que eles construíram para chegar ao poder e para se manterem nele. A narrativa de que o Brasil estava sob a ameaça de um golpe fascista e de que eles, os salvadores da pátria, precisaram tomar medidas excepcionais para nos proteger. A anistia significaria, na prática, o reconhecimento pelo Congresso Nacional de que as prisões e as condenações foram desproporcionais, foram injustas, foram, em muitos casos, políticas. Significaria libertar os presos políticos, que são o símbolo máximo da tirania que eles instalaram. Significaria, em última instância, pacificar o país. E um país pacificado, um país onde a direita não está mais sendo caçada e perseguida, é um país muito mais difícil para o PT governar. Eles precisam do caos, eles precisam do nós contra eles, eles precisam do inimigo fascista para justificar suas próprias falhas e para manter sua base mobilizada. A anistia acaba com o discurso deles. É por isso que eles a temem tanto. E o desespero do Lula, expresso nessa fala no Ceará, é o reflexo de um governo que está se enfraquecendo em todas as frentes. A economia não decola. O otimismo do povo, como mostram as pesquisas, está no chão. O rombo nas contas públicas é gigantesco e no cenário internacional, a crise com os Estados Unidos só piora, com ameaças de sanções e embargos que podem destruir a nossa economia. Sem resultados para mostrar, a única coisa que resta a eles é a narrativa da perseguição, a narrativa da luta contra o golpismo. E a anistia ameaça tirar deles essa última muleta. Para mim, o que a gente está vendo é um presidente acuado. Um presidente que percebeu que o seu poder de articulação no Congresso, que sempre foi a sua maior força, não é mais o mesmo. Ele não consegue mais controlar a pauta, não consegue mais garantir as votações. E a confissão de que a extrema-direita tem muita força é o reconhecimento disso. É a admissão de que a oposição, que eles tanto tentaram destruir, não só sobreviveu, como está mais forte e mais organizada do que nunca. E que agora ela tem os votos para começar a reverter as injustiças. O chamado à mobilização popular, portanto, não é um sinal de força como ele quer fazer parecer. É o exato oposto. É o último recurso de um líder que perdeu a capacidade de convencer, de negociar, de governar através das vias institucionais. É a confissão de que, no campo da política, no debate de ideias dentro do Congresso, a derrota dele parece cada vez mais próxima. E a gente precisa estar muito atento, porque a história nos mostra que é exatamente nesses momentos de fraqueza que os líderes com tendências autoritárias se tornam mais perigosos. A tentação de usar a força, de incendiar as ruas para se manter no poder é muito grande. E o Lula, com essa fala, parece estar flertando perigosamente com essa ideia. Essa história toda é um retrato claro do pânico e do desespero que tomaram conta do governo. A confissão de fraqueza de Lula e seu chamado à militância mostram que a anistia está mais perto do que nunca e que eles estão com medo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você também acha que o Lula está em pânico com a possibilidade de a anistia ser aprovada? Você acredita que o chamado dele para as ruas é um sinal de fraqueza ou de força? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos conversar sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar o que está por trás do discurso do presidente, deixa o seu like e compartilha este vídeo. O Brasil inteiro precisa saber que a nossa pressão no Congresso está funcionando. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a luta pela anistia e pela liberdade está em seu momento mais decisivo. Um grande abraço.